Queria saudar você com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nesse momento que nos achegamos para mais um culto de adoração ao Senhor, por meio do estudo bíblico. Mas antes queria orar por você. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por esse momento em que o Senhor nos permite, mais uma vez, ter esse encontro para juntos louvar ao Senhor, para juntos aprendermos a Tua Palavra. Nós clamamos a Deus para que o Senhor aquiete nosso coração, que todas as distrações nesse momento se calem em nome de Jesus e que possamos nos atentar, ó Pai, àquilo que o Teu Santo Espírito quer falar conosco. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8, versos 32 e 36. Evangelho de João, capítulo 8, versos 32 e 36. E a palavra de Deus nos diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu queria desenvolver nesse momento uma temática que é de suma importância, falar sobre libertação na família. Infelizmente ainda estamos vivendo esse momento difícil, dessa pandemia, dessa reclusão social, e como nós estamos falando de família, há muitas coisas que têm acontecido nesse momento, em termos de família, em termos de discussão em casa, problemas que nós já tratamos aqui no outro tema, mas hoje eu queria pensar e trazer para nós refletirmos a importância da espiritualidade da família. A pergunta é: como está a sua vida espiritual com Deus? Como é que está a vida espiritual da sua família? Quando a gente olha para esse texto, Jesus está num longo discurso, a partir do versículo 21, um longo discurso que ele faz em relação aos fariseus, eles questionando a Jesus sobre várias coisas, e Jesus respondendo a cada uma dessas perguntas com muita ênfase, com muita sabedoria. E a primeira pergunta que surge a Jesus, em meio àquilo que ele já estava falando, é: quem é você? Os fariseus perguntaram a Jesus: quem é você? E isso a gente encontra aqui no versículo 25, a primeira parte diz assim: então lhe perguntaram: quem és tu? Enquanto da parte de Jesus, a resposta, inclusive aqui no capítulo 8, se você ler com calma, você vai ver quantas vezes Jesus fala: eu sou. Aqui mesmo no versículo 24, ele diz assim: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Jesus então está a todo momento falando: eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Então essa frase, essa expressão eu sou, é para enfatizar que ele verdadeiramente é o Filho de Deus. E em meio a todo esse discurso que Jesus vai falando sobre a sua pessoa, sobre o seu ministério, sobre a sua filiação, ressalto aqui, por isso que eu destaquei esses dois versículos. Esses dois versículos trazem para nós a importância de nós entendermos o propósito de Jesus na família. E a gente vai ver como que esses dois versículos trazem verdades importantes para mim e para você. E o primeiro ponto, então, que eu quero trazer para nós, falarmos sobre libertação na família, o que é necessário para que você experimente a libertação na sua família. Primeiro ponto, conhecer a verdade. No versículo 32, Jesus diz: e conhecereis a verdade. É muito interessante que essa expressão conhecereis ou conhecer a verdade, ela parte muito mais do que um raciocínio lógico, teórico. A expressão conhecer, além de trazer a seguinte definição: saber, entender, perceber e obter conhecimento. Sim, esse conhecimento que Jesus fala sobre a verdade, diz sobre isso também. Mas muito mais do que apenas ter um conhecimento retórico e teórico, Jesus também nos ensina. Aliás, se você pegar a expressão judaica, essa expressão conhecer, ela vai muito mais do que um conhecimento teórico.
O significado para os judeus em relação a conhecer, diz-se relação sexual entre um homem e uma mulher. Perceba então que Jesus está falando, e conhecereis a verdade. Jesus não está falando para os fariseus, e é interessante nós pensarmos que os fariseus, eles eram cátedras na lei de Moisés. Então Jesus sabia que eles tinham conhecimento da lei. Mas Jesus, quando fala para eles aqui, conhecereis a verdade, Jesus está dizendo para eles que muito mais do que o conhecimento que eles têm, eles precisam ter agora um conhecimento íntimo de Jesus. E é isso que significa conhecer a verdade. Significa conhecer Jesus na profundidade, na intimidade. Assim como essa mesma expressão diz que conhecer significa uma relação sexual entre o homem e a mulher, a gente vai entendendo que isso é muito mais profundo. E é interessante nós pensarmos também que a própria palavra de Deus, no Salmos 25, versículo 14, a palavra de Deus diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Veja que a palavra de Deus, ela se completa. Jesus está falando aqui para eles, conhecereis a verdade. Nós estamos falando que essa verdade, e conhecer essa verdade, é um conhecimento íntimo, próximo. A palavra de Deus acabou de dizer para nós aqui que quanto mais íntimos nós somos do Senhor, Ele então se faz conhecer a sua aliança para cada um de nós. E é interessante também notarmos que em Mateus capítulo 6, versículo 6, é o próprio Jesus que vai explicar um pouco mais sobre essa intimidade. E a palavra de Deus diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Veja então como que Jesus, agora em Mateus capítulo 6, verso 6, está mostrando para nós como que nós podemos ser íntimos dele, exatamente através da oração. Não é uma oração qualquer. Jesus mesmo fala aqui que quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta. Se pensarmos nisso aí, intimidade entre um homem e uma mulher, isso acontece exatamente no quarto, com as portas fechadas, para não ter interrupção. Ali se conhece o íntimo de cada um. É assim que Jesus quer que o conheçamos. Muito mais do que teórico, muito mais do que um compêndio teológico sobre Jesus. Se não conhecermos a Jesus na intimidade, nós incorremos no mesmo risco que os fariseus estavam cometendo diante dele. Eles tinham conhecimento da lei, mas eles não conheciam. Ainda que Jesus estivesse aqui se revelando como eu sou, eles não estavam tendo a compreensão do que Jesus estava falando. Então, para se ter e experimentar a libertação na família, é necessário, em primeiro lugar, conhecer a verdade. Esse segundo ponto, para experimentar a libertação na família, é necessário também saber quem é a verdade. A palavra de Deus, ainda aqui no versículo 32, diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Dizem por aí que não existe verdade absoluta, até porque cada um tem a sua verdade. Essa é uma máxima que a gente escuta por aí. Inclusive, ao se discorrer sobre verdade, entramos aí no campo da filosofia e há muitos argumentos são levantados exatamente para definir o que é a verdade. Mas nesse texto, Jesus a todo momento ele está derrubando essa tese ao afirmar que ele é a única verdade absoluta. E é interessante, um pouco mais para frente desse texto, quando Jesus já preso, quando Jesus está ali em frente a Pilatos, e Pilatos começa a indagar Jesus, a informação que chega a Pilatos é uma verdade, ele ouve uma verdade acerca de Jesus. Mas o que é interessante é que quando ele pergunta para Jesus quem ele é, Jesus vai exatamente derrubar essa tese sobre verdade. A palavra de Deus diz assim então, no Evangelho de João, capítulo 18, verso 37 e 38. Então Pilatos lhe disse: logo, tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade.
Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Respondeu-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Veja como que, quando Pilatos recebe Jesus como preso, ele recebe várias informações dos judeus, daqueles fariseus, do Sinédrio, e induzindo a Pilatos a dizer: ele é um malfeitor, ele é um blasfemo. Mas quando Jesus responde que ele veio ao mundo para dar testemunho da verdade, e somente aqueles que ouvem a Jesus, ouvem a sua voz, é que podem conhecer verdadeiramente a verdade, Pilatos pergunta: que é a verdade? E essa é uma pergunta muito interessante. Só que a pergunta ela deveria ser feita de uma outra forma. Não o que é a verdade, mas sim quem é a verdade. E o próprio Jesus, um pouco mais, nesse mesmo texto aqui de Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, o próprio Jesus responde quem é a verdade. E a palavra de Deus diz assim: Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Veja que Jesus então ele está falando e respondendo quem é a verdade. Jesus é a única verdade, a verdade absoluta, a verdade suprema. Ele é o Filho de Deus. Então, para que você experimente a libertação na sua família, é necessário conhecer a verdade. É necessário saber quem é a verdade. E por último, é necessário também reconhecer que só Jesus pode libertar. No versículo 36, o próprio Jesus dizendo assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas a pergunta que surge quando Jesus diz aqui: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, os judeus nesse momento eles lançam para Jesus a pergunta: mas libertar do quê? Veja que no versículo 33, eles respondendo a Jesus dizendo o seguinte: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Eles estavam entendendo, Jesus estava se manifestando, que era necessário conhecer a verdade. Jesus diz que ele é a verdade, mas ainda assim eles estão perguntando: do que eu preciso me libertar? E é interessante a própria resposta de Jesus nesse mesmo texto, nos versos 34 e 37. A palavra de Deus diz assim: respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Verso 37. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Então, quando eles tentam afirmar que eles são descendentes de Abraão, que eles são semente de Abraão, por isso são filhos de Abraão, o próprio Jesus contesta, dizendo que se eles fossem realmente da descendência de Abraão, por que então eles estavam tentando matá-lo? E Jesus também diz, a palavra de Deus diz lá em 1 João 3:8, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus veio então exatamente para trazer essa libertação, e essa libertação não ocorreu por meio dos estudos filosóficos, teológicos, históricos. Essa libertação ela aconteceu exatamente em Jesus. Então, quando Jesus afirma que se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, significa que só Jesus pode promover a verdadeira libertação. Mas para que isso aconteça, então, é necessário conhecer a verdade, saber quem é a verdade é Jesus, e reconhecer que só Jesus pode libertar. Veja que a palavra de Deus, nas suas próprias palavras, em Jesus, ele está dizendo que aquele que o conhece, aquele que se rende ao seu senhorio, verdadeiramente, plenamente, é vitorioso, é liberto e é feito filho de Deus. Portanto, é o momento de você pensar na sua vida, é o momento de você pensar na família, para realmente termos essa garantia. Será que somos libertos?
Será que o que temos passado na nossa vida não é apenas um conhecimento de quem é Jesus? Ou apenas uma experiência religiosa? Mas Jesus nos chama a ter um conhecimento profundo, um conhecimento íntimo da sua pessoa e permitir com que Ele seja verdadeiramente o Senhor e Salvador das nossas vidas. Vamos orar, vamos clamar para que Deus, através do seu Santo Espírito, quebrante o nosso coração. Porque é o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Só Ele pode tocar no seu coração nesse momento, só Ele pode trazer à sua mente aquilo que é pecado, aquilo que é errado, que precisa ser consertado, que precisa realmente ser colocado na presença de Cristo e clamar para que Jesus venha te libertar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer. Agradecer por essa palavra, agradecer por esse momento em que o Senhor nos convida a fazermos uma reflexão da nossa vida para com o Senhor. Uma reflexão daquilo que nós temos tido como conhecimento. Qual é o conhecimento que nós temos tido do Senhor? Ajude-nos, ó Pai, a entendermos que esse conhecimento se dá na intimidade, por meio da oração, por meio da Tua palavra, por meio da quietude, por meio de ouvir o Teu Santo Espírito. E eu clamo agora, ó Deus, em nome de Jesus, a ação do Teu Santo Espírito em cada coração, convencendo do pecado, do juízo, da justiça, revelando Jesus Cristo como Senhor das suas vidas, para que assim haja arrependimento, para que assim haja salvação em nossa família, para que verdadeiramente nós possamos dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Assim nós oramos e confiamos ao Senhor essa obra de salvação. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e até um próximo encontro, se assim Deus permitir.